noite. É com alegria e satisfação que damos início ao nosso programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Hoje, eu tenho a honra de receber dois grandes amigos aqui no nosso programa, que nós vamos estar falando de um tema muito, muito importante e que eu acredito que todos vocês já tenham ouvido. Então, os nossos convidados especiais aqui no programa hoje são Gilson e Fernando. O Fernando, ele atuou na BASF, que é uma multinacional alemã, por muitos anos, atuando na América do Sul, não só no Brasil, como na América do Sul. Quantos países da América do Sul, Fernando? Eram 10 países da América do Sul, excluindo aquela região das Guianas, que não eram consideradas para a América do Sul para efeito do negócio. Você foi vice-presidente da área química para todos esses países. Química, né? E aqui ao meu lado também está o nosso amigo Gilson, que, como o Fernando, também tem uma carreira, os dois têm uma carreira assim brilhante, né? O Gilson como gestor empresarial, teve grande experiência em projetos setoriais, nas áreas de meio ambiente, saúde e segurança, e também liderando entidades extras de governabilidade, né? Verdade. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você hoje aqui e falando sobre assuntos tão importantes quanto esses que você mencionou. Exato. E, gente, esse assunto que nós vamos tratar hoje é muito importante e eu vou pedir a participação de vocês. E vocês vão poder participar através do 31710221 ou 32624490. E o Tomás vai fazer a gentileza, caso vocês queiram fazer isso agora, pode ligar que ele vai atender e passar para nós. Ou então você pode deixar recado na nossa caixa postal, que é o 55230229. E daqui a pouco eu falo e-mail, senão são muitas informações ao mesmo tempo. Agora, você deve estar se perguntando, mas Shane, sobre o que você vai estar falando? Nós vamos estar conversando sobre Feng Shui, para você que está nos ouvindo a primeira vez, filosofia, ciência e arte milenar. E também, qual é o tema? Então, nós vamos estar falando sobre ecologia, meio ambiente e sustentabilidade, que afeta todos nós, a vida de todos nós. E é sobre isso que nós vamos conversar e queremos ouvir você. Eu quero saber o que está acontecendo no seu bairro, que você considera que está afetando o meio ambiente, que está afetando a sua vida. Né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós estávamos conversando antes de entrar no ar, está afetando a vida de um estado inteiro, de uma maneira terrível, né, gente? Então, nós temos um exemplo aí muito triste, que as pessoas ficaram até sem alimentos e água para beber, não tinha acesso, porque lá é uma cidade pequena, não tinha, por exemplo, um aeroporto para avião, estávamos estudando a possibilidade de levar por helicóptero, porque as pessoas sem comer e sem beber, elas perecem, não é? Então, é sobre isso. Eu gostaria de começar falando sobre ecologia, né? Porque ecologia, o que significa a palavra grega oikos logos? Significa casa de estudo. Então, a ecologia é estudo, né? E para nós, e a ecologia é uma parte da biologia que tem uma atenção especial às relações especiais estabelecidas entre os seres vivos e deste com o meio ambiente. Então, assim sendo, a ecologia não é só um estudo da parte biológica, mas também de fatores químicos e físicos. Por isso eu trouxe duas pessoas aqui que trabalharam com isso, conhecem o assunto, né? Não é sobre isso que nós vamos falar, mas são pessoas que conhecem, não é pessoas assim que não estão a par do que acontece, né? Então, e a ecologia é uma ciência complexa e ampla. E por isso, neste programa e nos próximos, nós precisamos de mais informações para contribuir na compreensão da ecologia, preservação ambiental, para levar a sustentabilidade, né? E na importância que tem na nossas vidas no momento presente e no momento futuro, porque a natureza reage forte às agressões sofridas, os descuidos ocorridos, e nós vemos, nós não estamos aqui acusando nem governo estadual, nem governo municipal, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, mas que, por exemplo, quando estoura uma barreira, pode ter sido ocasionado por constantes falta de quê?
Por exemplo, Fernando, manutenção, Gilson? Pode ser. Pode ser, nós não estamos afirmando, mas é uma possibilidade. Não é verdade? É muito importante, Sheine, acho que destacar, né, que primeiro pensamento, quando a gente diz, encheu, inundou, a responsabilidade é do prefeito. Acho que cada um de nós, ou cada cidadão do Rio Grande do Sul, deveria pensar se ele não tem um pedacinho da responsabilidade, né? Quando alguém joga um sofá no Rio Tietê aqui, ele está contribuindo para que qualquer dia tenha enchente no Rio Tietê. Exato. Então, isso é falta de consciência ambiental, que é exatamente o que você está falando. Então, na verdade, a ecologia tem muito a ver com a vida de cada um de nós. Sim. E principalmente com a atitude de cada um de nós. Exatamente. Então, as atitudes individuais e conjuntas que vão preservar o meio ambiente, não. Agora, o que precisa? Consciência, o despertar da consciência e a educação dessa consciência. Por isso é muito importante, principalmente, a educação das crianças, para elas já crescerem, né, e tornarem-se adultos conscientes, sabendo o que deve preservar, não é verdade? É verdade. E isso se inicia nos primeiros anos de escola das crianças. É aí que a nossa sociedade vai aprender, vai criar o hábito e vai fazer melhor do que tem sido feito até agora, através desse conhecimento que vem das crianças, vem para os jovens e vem para todos os adultos. Exato. De tal forma que os problemas todos sejam atacados de maneira correta. Né? Porque a questão não é só criticar, você tem que ensinar. Então isso é muito importante. Então, por que eu quis fazer essa fusão de temas do Feng Shui, da ecologia, do meio ambiente e sustentabilidade? Porque há 3, 4 mil anos atrás não existia a tecnologia que nós temos hoje. Não existia o nível de comunicação e informações que nós temos hoje. Mas os chineses, quando eles estudaram o ambiente através da observação, né, de toda uma filosofia, por exemplo, as províncias eram muito agrícolas e muito montanhosas, com um clima extremamente rigoroso. Então, eles tinham que ser muito cuidadosos e estudar, observar muito a natureza por uma questão de sobrevivência. E tinham um profundo respeito pela natureza, porque a vida deles, em todos os aspectos da vida deles, eles dependiam nas províncias, na China, porque lá as cidadezinhas, os municípios chamavam-se províncias. Então, eles, para sobreviver, eles tiveram que respeitar e conhecer a natureza com muita atenção. Né? Então é o seguinte, o que nós precisamos aqui mesmo, com toda essa tecnologia que nós temos que respeitar a Mãe Terra, a natureza e conhecer, né? É importante entender o que é ecologia, como você falou, o meio ambiente, e aí nós temos um passo adiante, a sustentabilidade. Você que está nos ouvindo, a nós três aqui, você sabe mesmo o que é sustentabilidade? O que ela representa para a nossa vida? Eu gostaria de ouvir as respostas dos nossos ouvintes, né? Mas aí, não tendo as respostas dos ouvintes, a gente pode comentar um pouquinho do que a gente acha. Exato. Nossa visão, né? Eu acho que é sempre importante poder discutir. Porque a preservação ambiental é um dos aspectos da sustentabilidade, que envolve muitas outras coisas. E nós precisamos saber. Uma coisa simples que eu já comentei aqui no programa e falei antes de nós entrarmos lá, o simples fato de uma dona de casa que pode estar me ouvindo nesse momento, o lavar louça. Todo mundo acha que deve encher a esponja de detergente para lavar e não precisa. Eu estava ouvindo um especialista ontem que ele falou que uma tigela com água e um pouco de detergente dá para lavar toda a louça de uma família de 4, 5 pessoas, no cálculo dele, né? Então você vai poluir muito menos e se intoxicar muito menos, também tem isso, né? Então, atitudes pequenininhas, mas isso tem que ser passado e informado para as pessoas saberem, não é, Deus? Com certeza, é um processo contínuo de melhoria. Eu acho que é interessante, Sheine, você mencionar que o conceito de sustentabilidade é um conceito milenar. A palavra sustentabilidade talvez seja uma palavra nova, tenha surgido aí no final do século XX e hoje está popularizada. Mas, na verdade, além da China, os indígenas brasileiros, eles não eram
eles eram nômades, basicamente. E eles usavam a terra, e quando a terra começava a deixar de produzir, eles mudavam de lugar para aquela terra que eles tinham usado regenerar novamente. Então, essa consciência ambiental de quem vive da terra existe muito bem. Nós que somos da cidade, a gente esqueceu muito isso. Né? Esquecemos muito isso, esquecemos de cuidar da terra como a terra deveria ser cuidada, né? E por isso que todos nós jogamos lixo no rio. E não é jogar no rio. Se você joga um lixo na cidade de São Paulo, se você joga uma garrafa plástica não tem perna, garrafa plástica não vai parar no rio caminhando. A garrafa plástica, se você joga na rua, ela vai para o esgoto, do esgoto vai para a canalização, da canalização vai para o córrego descarrega no Rio Pinheiros, o Rio Pinheiros no Rio Tietê, e aí nós estamos com um problema ambiental no Rio Tietê, que precisa gastar milhões para sanear. Exato. Quando poderia não ser necessário tudo isso. Outra coisa, por exemplo, eu falei do detergente. Então as pessoas lavam uma peça e deixam a torneira aberta. Não. É o seguinte, você ensaboa tudo, depois quando você vai, você enxágua tudo. Você gasta 60%, 70% menos água. Você está num ambiente, deixa a luz acesa, vai para outro ambiente, deixa a casa inteira. Não, deixa a luz acesa só nos ambientes essenciais ou que estão em uso. Por quê? O que precisa saber? O que é importante as crianças saberem também? Que como chega a luz até nós? Através de um volume gigantesco de água em movimento. Se faltar água, não existirá luz. E nós, seres humanos, somos 70%, 80% água. Se nós não nos hidratarmos, nós perecemos. Se você ficar no deserto e não tiver água, você fica sem alimento, a pessoa consegue viver sem alimento até 20 dias. Tem pessoas 25 dias. Agora, sem água, o corpo desidrata e você morre muito mais rápido. Quer dizer... E não precisa estar no deserto para morrer por falta de água. Você pode estar no meio do oceano, rodeado de água a volta toda. Se você não tiver água potável, água que não seja salgada, você vai morrer do mesmo jeito. E ontem eu fiquei assim até ansiosa, aflita com o pessoal do Rio Grande do Sul, quando estavam dizendo que eles estavam sem água e sem alimentação. E tinham crianças, jovens, idosos, doentes até. Eu tive até dificuldade para conseguir dormir antes, porque eu fiquei muito preocupada, porque não tinha como. Porque a ponte que ligava um município ao outro, ela ruiu, ela partiu e afundou. Vocês viram na TV? Eu não vi. E aí o que aconteceu? As pessoas não tinham... Terminou, porque já fazem alguns dias que eles estão nessas... Porque eles estão isolados. Né? Então eu pensei, puxa, tem que agilizar um helicóptero para levar água e alimento, né? Então é importante preservar. Se você me permite, Sheila, eu acho que 2 pontos a gente deveria pontuar. Primeiro, que sustentabilidade depende da ação de cada um de nós também. Né? Não é a responsabilidade do outro. Não é o nosso vizinho que está criando problema. Nós também podemos estar criando problema. Você diz, mas eu não crio problema, eu não jogo lixo na rua. Mas você faz o que a Sheila falou, você deixa a torneira aberta. E a água que está lá é uma água tratada, caríssima, custa caro para tratar a água. Muito caro. Então não pode desperdiçar água tratada. E vai muita química, não é? Para poder limpar, né? Tem algumas pessoas que dizem que a água da Sabesp é água coada, né? Quer dizer, tem até um termo meio pejorativo. A qualidade da água de São Paulo é excelente. Desde o governo Franco Montoro, que a água de São Paulo tem flúor também na água, não só cloro. Tem flúor, que para dentição das crianças é muito bom. Né? Então, mais ou menos. Não, é verdade. Né? O outro ponto é o seguinte, então, nós somos responsáveis, cada um de nós é responsável. E cada um de nós sofre a consequência. Não tem solução. Né? Num certo sentido, a natureza do Rio Grande do Sul está reagindo. E parece que hoje o Washington Post, eu ainda não li, mas parece que o Washington Post tem uma reportagem falando de que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é um fato isolado. Quer dizer, é um fato que se repete em diversas partes do mundo. Então, isso é muito grave, porque a Terra vai... Porque, veja bem, nós estamos vendo o superaquecimento. Até eu e o Tomás estavam conversando, né, do degelo das 2 extremidades do planeta. Então, nós temos, assim, o superaquecimento do planeta. Porque muitas pessoas, há 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás, todo mundo dizia que tudo isso era bobagem.
ecologia era bobagem, preservação ambiental era bobagem, porque as pessoas não entenderam. Só que nós estamos sentindo agora os reflexos dessas negligências e falta de conhecimento, às vezes mesmo, não é? Então nós precisamos tomar muito cuidado. A preocupação, Xênia, de não haver o conhecimento, sim, é uma pena que não tem, mas onde existe o conhecimento, a parte da nossa população que tem o conhecimento, das autoridades que têm o conhecimento, das empresas que têm o conhecimento, e mesmo assim as ações que têm que ser tomadas não são tomadas, ou não são tomadas na rapidez que precisam ser tomadas, não são tomadas na quantidade que precisam ser tomadas, e a consequência tem sido que a nossa sustentabilidade tem sido insustentável, ou seja, nós não estamos conseguindo mudar essa tendência para ser sustentável. Nós ainda precisamos fazer com que a gente se inicie num ciclo positivo. Você está vendo o Rio Grande do Sul, você viu há um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, São Sebastião. O que aconteceu em São Sebastião está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, mais intenso, de maneira mais forte, por um período mais longo, ainda não parou, ainda não reverteu completamente. Então a tendência tem sido muito ruim. Então, e há o conhecimento do que fazer. Então é necessário que haja uma ação, tem que ser rápida, porque senão não vai dar tempo de salvarmos as preciosidades que nós temos, terminam com a vida de nossa habitação, dos nossos habitantes todos, não é isso? Nós não estamos conseguindo fazer isso com a intensidade e com a qualidade do serviço que tem que ser feito. E é o seguinte, o ritmo, porque tem vários atos que começam, mas não tem continuidade, né? Então, precisam fazer as coisas com continuidade e fazer o quê? A prevenção. Então, a educação ambiental é importante no sentido da prevenção. E eu queria contar para vocês também que Fernando disse, nós estamos trabalhando num projeto com estas questões, mas com seriedade. Nós queremos realmente tentar fazer algo. E eu gostaria muito de ouvir vocês, né? Não precisa ser nesse momento, vocês podem, por exemplo, deixar recado, quiser ligar aqui ao vivo no 317122, 31710221 ou 32624490, mas também pode ligar com calma na minha caixa postal, falando alto e claro, devagar, o seu nome, o seu bairro e o seu e-mail, que eu terei o maior prazer em te responder. Você falar quais são as questões do seu bairro, se você tem filho pequeno na escola, se ele está recebendo alguma orientação quanto às questões ambientais, o que você gostaria que nós conversássemos aqui, passar, para nós podermos falar com vocês, tá bom? Fiquem à vontade, pode ligar a qualquer hora, que eu demoro um pouquinho para responder, não dá para responder todo mundo ao mesmo tempo, mas recebo. 11, que é São Paulo, 5523-0229. E depois, no canal do YouTube, o Tomás vai editar o meu e-mail, Xane Abreu, SHANE, xaneabreu@yahoo.com.br. Você queria dizer alguma coisa, Fernando? Não, só dessa questão das geleiras, né? Uma amiga minha, ela tem uma dissertação de mestrado do ano 2009, em que ela fala sobre os desaparecimentos dos países insulares, exatamente em função das geleiras estarem derretendo, o oceano está subindo e esses países estarem desaparecendo. E como disse o Dilson, isso já é antigo, o conhecimento está aí antigo e não foi feito nada. Exato, né? Mas é o que eu falei anteriormente. Então, cientistas e professores ambientais estavam dizendo isso, e eles foram chamados de louco, que até então não tinha acontecido, que não iria acontecer, que estão falando há mais de 18 anos sobre o aquecimento global. E Exato. Todo mundo dizia que quem falava sobre isso era maluco, que isso não existia. Se a geleira sempre existiu, por que vai deixar de existir? Quer dizer, ignorando conhecimentos de pessoas que estavam dedicando a vida a essas pesquisas, a essas análises, né, que não foram respeitadas e, pior, não foram ouvidas. Foram só criticadas. Pior é isso, né? Então, gente, por que eu falo em Feng Shui, a base do nosso programa Feng Shui? Porque equilíbrio e harmonia.
Então, o conhecimento do que é ecologia, como funciona, que é uma casa de estudos, de pesquisas científicas, o que é a preservação ambiental? É para preservar o nosso meio e a nós mesmos. E os futuros, que são as crianças. O futuro são as crianças. Ficou muito conhecida a definição de sustentabilidade do relatório da ONU, né, de que a sustentabilidade é suprir as necessidades da geração atual sem prejudicar o atendimento das necessidades das gerações futuras. E, fundamentalmente, é isso que a gente precisa fazer. Economizar água é preservar a água para as nossas gerações futuras. Economizar energia é economizar energia para as nossas gerações futuras. Não só energia, aquilo que eu falei. Se desperdiçar água, não tem energia. Se desperdiçar energia, não vai ter água. Então, nós estamos falando só de 2 elementos, água e energia, né? Mas nós temos a madeira, nós temos a terra, nós temos o metal que vem da terra. Então, isso, uma das teorias base do Feng Shui é a teoria dos 5 elementos. Nós já falamos de alguns aqui, né? Então, isso é um assunto muito importante que a gente dá, mas eu preciso da participação de vocês, que nós queremos responder o que você gostaria de saber. Hoje nós estamos só pincelando, não é, Dilson? E quem sabe os seus ouvintes, além de trazer perguntas, possam trazer sugestões. Perfeito. Sugestões para o meio ambiente, mas sugestões para nós. Aqui, ao nos manifestarmos, possamos compartilhar com os outros ouvintes. Exatamente, excelente essa observação. É isso que nós queremos, obter a participação, a contribuição de vocês, e aí nós vamos fazer um trabalho que isso chegue a quem deve chegar, para que providências sejam tomadas. Vamos cuidar do nosso planeta e vamos tentar ser exemplos, todos nós, vocês e nós aqui todos, né? E a gente não tocou ainda no assunto, até o programa não é muito longo, a gente não pode também colocar muitos assuntos. Meu programa é pequenininho. Não podemos colocar muitos assuntos, mas a questão de gestão do lixo, né? Ou gestão de resíduos, como se fala de forma elegante, mas que na verdade é a gestão do lixo, né? Que é um tema essencial para o futuro, né? Porque hoje o que a gente vê na maioria dos municípios brasileiros, né, é que as famílias até fazem coleta seletiva, porque felizmente o conceito de coleta seletiva foi um conceito que a sociedade brasileira aceitou. Então as pessoas até fazem coleta seletiva. Aí na maioria das cidades brasileiras chega o caminhão de lixo, mistura tudo que o cidadão... E isso aí nós vamos falar num próximo programa, porque nós só temos mais 3 minutos. Excelente, já fica para o próximo programa, porque eu trabalhei nisso como sou educadora ambiental e de cultura de paz, né? Que nós dávamos palestras e treinamentos, tanto lá no Parque do Ibirapuera, no auditório, como nas escolas e tudo. Quando começaram a fazer e decoraram que branco era tal elemento, vermelho era tal, azul era tal, amarelo, aí muda-se o governo e o que fizeram? Fizeram aquelas lixeiras enormes verdes para juntar tudo. Quer dizer, um trabalho de 5, 10 anos que foi jogado na trilha. Vamos começar... E aí entra a questão de governança, porque a sociedade tem que cobrar a governança dos prefeitos. Olha, nós temos uma pessoa na linha, tem 1 minuto para te responder. Quem está na linha? Eu sei. Meu nome é Cibele. Não estou ouvindo. Pila, tudo bem? Eu sou de Sorocaba, eu sou artista plástica e a minha contribuição é um negócio diferente. Eu pinto em lona de caminhão usada. Eu comecei a pintar em lona já faz mais de 20 anos, pensando nisso do descarte da lona na natureza e de reaproveitar como artista. Então eu utilizo a lona de caminhão usada para contribuir, né? Além da coleta seletiva, de no supermercado não pegar mais saquinhos, a caixa de papelão, essas coisas assim. Mas eu, como artista plástica, eu utilizo a lona de caminhão para fazer os meus quadros. Tá. Eu vou pedir a gentileza de você deixar seu telefone e e-mail, que eu gostaria de falar contigo. Eu não compreendi seu nome. Cibele. Cibele, muito prazer, Cibele. Tá. De que bairro você está falando, por favor? Eu sou de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba, um abraço a você e a todos os E com quem que eu deixo meu telefone e meu e-mail? O Tomás, que está comandando a parte técnica aqui no nosso programa, ele que te atendeu, ele vai anotar o telefone e ele passa para mim.
Tá bom, muito bacana. Tá? Muito obrigada legal o por sua trabalho de vocês. contribuição. Beijão aí, viu? Beijão para você e obrigada pela participação. Bom, minha gente, nós temos aqui 1 minuto, então eu quero agradecer a presença do Fernando para nós se despedir, Dilson também. Parabéns pela condução deste programa, das entrevistas. Eu acho que todos nós estamos ganhando, todos nós estamos aprendendo e todos nós vamos poder fazer melhor. Juntos podemos. Sheila, é uma honra muito grande participar de um programa que está há tanto tempo no ar, com 27 tanto sucesso, anos. 27 anos no ar, com muito sucesso, e me sinto muito honrado de ter participado. Muito obrigado pelo convite. Vocês que honraram o meu programa com a presença de vocês, pessoas que têm carreiras brilhantes, que são um exemplo como profissionais e que muito me orgulho tê-los como meus amigos e agora como companheiros, que nós estamos desenvolvendo um projeto maravilhoso, com uma equipe também maravilhosa, que logo, logo nós vamos estar contando para vocês, tá bom? Bom, minha gente, chegamos nos minutos finais do nosso programa. Eu quero agradecer os trabalhos técnicos do Tomás, a presença dos nossos convidados e, em especial, o carinho da sua audiência. E aproveito a oportunidade para te desejar muitos bons fluidos, um ótimo final de semana, para você começar a semana revigorada. sheinabreu@yahoo.com.br 11 5523 0229 e aqui embaixo está meu Instagram, Abreu Sheine, tá bom? Muito obrigada e te espero sábado às 19h30 comigo, Sheine de Abreu, aqui na Rádio Vibe Mundial, programa Arquétipo. Muito obrigada e curta agora uma música de clima sábado à noite. Say it together naturally.